Bom, então, pessoal, a nossa aula de hoje continua sendo trigonometria no triângulo retângulo, tá? Só que agora, em vez desse modelo de exercício, que é fazer seno de A, seno de C, seno de E, a gente vai trabalhar com os valores trigonométricos da tabela. Então, aqui tem uma tabela trigonométrica, né? E aqui tem os graus, tá bom? Aí vem seno, cosseno e tangente. Por exemplo, seno de 10 graus seria esse valor aqui, ó, 0,174. Cosseno de 10 graus seria 0,985. Tangente de 10 graus seria 0,176. Então, essa tabela, ela serve para você consultar para resolver alguns exercícios, tá? Então, às vezes, pode ter algum exercício que você precisa da tabela, você volta aqui, né? Eu vou mandar a tabela para vocês, e vocês consultam a tabela para que vocês possam estar resolvendo os exercícios, tá? Mas o que você tem que entender bem, o primeiro número aqui é a quantidade de graus, tá bom? O segundo número aqui é o valor do seno, certo? O terceiro número aqui é o cosseno, essa terceira coluna é o cosseno. E a quarta coluna é a tangente. Então, essa tabela a gente utiliza para resolver diversos problemas de trigonometria. Alguns problemas, eles são tão bacanas que ele já coloca os valores para você. Então, você não precisa nem olhar na tabela. Mas, se for algum problema que não deu valor e você mesmo assim precisa resolver, você pode consultar essa tabela trigonométrica aqui e, através dela, você consegue resolver o seu problema, tá bom? Bom, até o momento, pessoal, alguma pergunta? Posso prosseguir? Pode. Lembrando que a aula de hoje, ela vai pegar a teoria da última aula, a gente vai juntar com essa tabela de trigonometria e vai resolver uns 2 exemplos aí, e aí os exercícios seguem a mesma linha, tá bom? Então, eu vou por primeiro exemplo, tá? Preste atenção. Aqui, ó, exemplo, calcule o valor de x usando a tabela lá, tá vendo? Ele já pediu para usar a tabela. Então, eu vou recortar aqui, vou colar aqui, vou recortar o triângulo, tá bom? Vou recortar o triângulo, vem aqui, vou colar ele aqui também. Deixa eu só colar ele aqui. Então, observem, pessoal, que aqui, ó, exemplo 1. Com o auxílio da tabela, qual tabela que ele está falando? O auxílio da tabela que ele está pedindo é a tabela periódica que eu coloquei aqui para vocês, a tabela trigonométrica, tá? Então, aqui tem a tabela trigonométrica e ele quer que você use essa tabela para resolver esse exercício, tá bom? É isso que você vai fazer, usando trigonometria. Professor, o que é trigonometria? É seno, cosseno, tangente. Professor, o que é seno? É dividir 2 lados do triângulo. O que é cosseno? Dividir outros 2 lados. O que é tangente? Dividir outros 2 lados. Então, você não pode esquecer o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente. Antes de eu começar, eu vou colocar uma caixa de texto aqui e vou escrever o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente, para você não esquecer o que seja, tá? Então, vamos lá. Vou aqui equação matemática, que aí eu consigo colocar tudo do jeito que eu quero. Então, agora vai. Seno. O que é seno? Meu computador anda uma porcaria, pessoal. Travou já. Ó. Deu uma bugada. Agora foi. Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Isso é seno. Fórmula do seno. O que é cosseno, professor? Deixa eu pôr o cosseno agora aqui embaixo. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente pela hipotenusa. E a última coisa, a última divisão, a última fórmula trigonométrica que a gente está estudando é a tangente. O que é tangente? Vamos lá. Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto por cateto... Opa, pode oposto aqui. Cateto adjacente. Pronto. Essas são as 3... Oi. Pode perguntar. Na tangente aí, se eu quiser colocar cateto adjacente para depois colocar o cateto oposto, fica errado? Fica errado. A fórmula é em cima o cateto oposto, embaixo o cateto
adjacente. Não pode trocar. Porque uma coisa é dividir cateto oposto por cateto adjacente. Se você inverte, é outra divisão, já não vira tangente mais. Certo? Não pode trocar. Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Resumindo, bem simples. Esses cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente são os lados do triângulo. Então, quando você faz um seno, você pega o lado tal e divide pelo lado tal. Então, seno, cosseno e tangente é o jeito de escolher os lados para fazer a divisão. Eu falei disso para vocês semana passada, né? Estou reforçando aqui, né? Porque a gente tem que saber o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente, tá? Seno é dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno é dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. Tangente é dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, só é um feedback da última aula. Eu estou relembrando o que a gente aprendeu na última aula, tá bom? Agora, pessoal, eu vou usar esses dados, tá bom? Mais a tabela para resolver o exemplo, tá bom? Esses dados aqui, mais a tabela para resolver o exemplo. Primeira coisa, vou marcar quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa e quem é o cateto adjacente, tá? Vou colocar setinhas. Fiz isso na outra aula, vou fazer agora de novo. Colocando a setinha. O 40 aponta para cá, certo? Se o 40 aponta para cá, significa que ali está o cateto oposto. Então, pessoal, só para você entender. Aqui, ó. Só organizar aqui para ficar legal. Aqui, certo? Aqui onde o 40 aponta é o famoso cateto oposto. Opa! Ô, meu computador, eu vou te falar, tá uma draga. Tem que formatar ele hoje, não tem jeito não. Tô esperando só acabar essa semana de aula e formatar. Deixa eu ver se ele vai destravar. Destravou. É o cateto oposto. O quadradinho do 90 graus, esse quadradinho, ele aponta para cima aí, ó. Então aqui, ó, é a hipotenusa. Então vou escrever aqui, ó. Aqui tá. De novo, que droga. Hipotenusa. Só voltar o cateto oposto pro lugar. Mexer com. Ai, agora não quer voltar. Não tem nada não. Vou escrever outro. Cateto oposto. Pronto, tá aí. E esse que sobrou embaixo, que ninguém aponta, como eu falei para vocês na última aula, certo? Esse que ninguém aponta aqui é o que a gente chama de cateto adjacente. É o que eu vou escrever aí agora para ele. Cateto adjacente. Tirar esses dados aqui, eu já tinha ensinado para vocês, né? Não é novidade. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Posso prosseguir, pessoal? Pode. Pode sim. Isso aqui eu ensinei na última aula e a gente fez exercício sobre isso, né? Saber o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, o que é tirar o cateto oposto, tirar o cateto adjacente, tirar a hipotenusa. Só não se esqueça de uma coisa, pessoal. Sempre, aonde que tiver a marcação dentro que apontar é o cateto oposto. Por exemplo, o que tem dentro do triângulo? Não tem o 40? Então, o 40 aponta para o cateto oposto. O quadradinho sempre aponta para a hipotenusa. Ah, professor, sobrou um lado que ninguém aponta. Então, esse lado que ninguém aponta é o cateto adjacente, tá bom? Bom, agora, pessoal, presta atenção. Já fiz tudo isso. Eu tenho que escolher qual fórmula eu vou utilizar. Muitos alunos erram aqui. Então, você tem que observar o que você tem e o que você não tem. Então, vamos olhar. Vamos olhar para o triângulo. Tem cateto adjacente? Tem. Por que você fala que tem cateto adjacente? Porque aonde eu coloquei que o cateto adjacente apareceu um X. E o X é um número. Eu não sei ainda quanto que é. Então, tem cateto adjacente. Vou colocar de azul. Tem hipotenusa? Tem. Professor, como é que você fala que tem hipotenusa? Tem hipotenusa. No lugar da hipotenusa está quanto? 10. Certo? Agora, olha aqui. Tem algum número aqui, alguma letra no cateto oposto? Não. Eu não tenho cateto oposto. Está faltando. Ó, se me perguntasse quanto que é a hipotenusa nesse triângulo, eu ia falar 10. Quanto que é o cateto adjacente? Eu ia falar X. Quanto que é o cateto oposto? Não tem nada aqui no lugar do cateto oposto. Significa que está faltando, certo?
Então, como não tem cateto oposto, preste atenção, esse aqui é o pulo do gato. Você tem que usar uma fórmula que não tem cateto oposto. Qual dessas 3 fórmulas não tem cateto oposto? Cosseno, não? Cosseno, exatamente. Tem como usar o seno? Não, porque para usar o seno eu preciso de cateto oposto. E o meu triângulo tem cateto oposto? Não. Para usar a tangente, eu preciso do cateto oposto. Tá vendo aí? Eu tenho cateto oposto aqui? Não. Então, a única fórmula que dá para utilizar, certo? É a fórmula do cosseno. Vocês conseguem verificar isso aí? Conseguem visualizar que é o cosseno que tem que usar? Posso prosseguir? Tá tranquilo? Sim. Pode. E sempre vai encaixar uma das 3, tá? Não encaixa as 3, é uma só que você tem que usar. Ah, professor, como é que eu vou descobrir? Você vai verificar. Aquela que encaixar, aquela que não estiver faltando nada. Por exemplo, aqui, ó. Se eu quisesse usar o seno, eu precisaria do cateto oposto. Tá vendo? Mas quanto que é o cateto oposto? Não tem, então não dá para usar seno. Se eu quiser usar a tangente, eu precisaria do cateto oposto. Não tem cateto oposto, então não dá para usar tangente. Cosseno, cateto adjacente? Tem. Quanto? X. Hipotenusa? Tem. Quanto? 10. Então dá para usar o cosseno, certo? Sempre só encaixa uma. Só encaixa uma. Ah, professor, qual que eu vou saber que usa? Você vê aquela que tem os dados que você precisa. Se, por exemplo, eu não tenho cateto oposto, então não dá para usar nenhuma que tem cateto oposto. Eu tenho que usar uma que não tem cateto oposto porque ele está faltando. Então, nesse caso, é o cosseno. Ficou claro isso a todos, pessoal? Já vou resolver, que praticamente já está resolvido o exercício. Posso prosseguir? Pode. Pode seguir? Beleza, já vou finalizar o exercício, a nossa aula já está bem determinando. Então, agora, vou escrever aqui, ó. Logo, deixa eu mudar só a cor. Vamos usar cosseno. Certo? Vou escrever aqui, ó. Logo, vamos usar o cosseno. Vamos lá. Bom, então vou resolver agora. Presta atenção. Aqui a solução é pequenininha a solução, tá? Então vai ficar cosseno. Outra coisa, pessoal. É cosseno do que está aqui dentro. Quanto que tem aqui dentro do triângulo? 40. Então, cosseno de 40 graus, certo? De 40 graus vai ser igual... Agora eu ponho a fórmula do cosseno. A fórmula do cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Algum questionamento? Posso prosseguir? Posso seguir, pessoal? Bom, agora, pessoal, o que eu vou fazer? Preste atenção. Eu vou continuar a solução. Para pegar esse valor aqui, ó, agora que entra a tabela. Na tabela, eu tenho que olhar quanto que vale o cosseno de 40. Então, vou vir aqui na tabela, ó, 40 graus. Ó, 40. Aqui é o seno. Aqui é o cosseno. Quanto que é o cosseno de 40? 0,766. Esse, ó lá, cosseno de 40 graus. Estão vendo aí todos? Cosseno de 40 graus. Estão vendo aí? Cosseno de 40 é 0,766. Então, vou anotar aqui, ó. Olhando na tabela, temos cosseno, certo? De 40 graus igual a 0,766. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Presta atenção. Eu vou vir aqui e vou trocar todos os valores que eu souber. Todos. Quanto que é o cosseno de 40? Vou tirar e vou colocar 0,766. Quanto que é o cateto adjacente? Está anotado aqui em cima. Ó. O cateto adjacente vale X. Então, tiro o cateto adjacente e coloco X. Quanto que é a hipotenusa? A hipotenusa vale 10. Então, tiro aqui hipotenusa e coloco 10. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Posso prosseguir? Já estou finalizando o exercício. Falta ali agora só multiplicar cruzado. Pode perguntar quem tiver dúvida. Tem como resolver a questão se nenhum dos dois tiver um número? Não. Só pode estar faltando um número. Eu entendi sua pergunta. Por exemplo, só pode ter uma letra. Se tiver duas letras aqui, não se resolve.
sempre vai estar faltando só um, não vai estar faltando duas coisas aqui. Eu entendi também. Por exemplo, se estiver faltando o cateto oposto, o cateto não vai acontecer. Ou falta um, ou falta o outro, tá? Essa era a sua dúvida? Isso. Não, só vai faltar uma delas. Prosseguindo, o que você faz aqui agora? Você vai colocar o 1 embaixo do 0,766 e vai multiplicar o quê? Cruzado. É isso que eu vou fazer. Presta atenção lá, que já está finalizando. Próxima linha eu dou a resposta. Então, aqui, ó, tem que multiplicar cruzado. Como é que você faz? Você vem embaixo aqui do 0,766 e coloca o 1. Então, vai ficar 0,766 e aqui embaixo você coloca o 1. Agora é só multiplicar cruzado e já vai dar a resposta, que já é o final do exercício, tá? Lembrando que aqui eu estou fazendo detalhe por detalhe. No caderno você pode fazer mais direto. 1 vezes x deu ou 1x, só que o 1 não precisa aparecer. 10 vezes 0,766 vai dar 7,66. Acabou o exercício, é isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo? Como é que estamos? Professor, Oi, pode perguntar. sempre vai dar um, é? Ali? Não, deu isso Isso. aqui, né? Deu isso aqui, né? Aí o que aconteceu? Foi. Como eu tinha que multiplicar cruzado, para multiplicar cruzado, coloco 1. Então, Aí sempre vai ser você 1. vai multiplicar. Aí depois você multiplica. 1 vezes x, 1x. 0,766 vezes 10, 7,66. Agora, o x podia estar embaixo. Então, não significa que ia dar 1x toda vez, entendeu? Nesse caso, deu 1x, mas não é toda vez. Correto? Claro para você? Alguma pergunta? Não, tá de boa, obrigado. Porque o x estava em cima. Se o x estiver em cima e o 1 estiver embaixo, sempre vai dar 1x. Agora, pode ser que o x apareça embaixo. Aí já não vai ter 1 vezes x, vai ser aquele número 0,766 vezes x. Aí já fica um pouquinho diferente. Mas faz do mesmo jeito, não tem problema. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento no primeiro exemplo? Eu vou ver se eu faço mais um para vocês. Aí aqui tem um exemplo que eu fiz, ele resolveu aqui bem enxuto, tá vendo? A solução dele bem pequenininha, mas como eu disse, ali eu fiz para ensinar, então eu coloquei bastante coisa, bastante detalhe. Pode escolher uma letra aí, qual que vocês querem que eu faça? A B, a C, a D. Esse aqui é o exercício de você. Qual? B. B de Bocó? Tá bom. B de Bocó é uma tangente, eu vou fazer para vocês. Então, vou fazer a B e a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Agora eu já vou um pouquinho mais rápido, tá bom? Não vou fazer essa anotação aqui de novo, vou fazer só essa e já vou jogar na fórmula, tá bom? Então, o primeiro passo aqui que você vai fazer é anotar, certo? Todos... Opa, deixa eu só... Ah, tem. Vou botar o que eu fiz. O primeiro passo que você vai fazer aqui é anotar, né, todos os valores. Quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, quem faz uma coisa, quem faz outra, isso tem que ir anotando. Ai, perdi meu triângulo. Aqui, tá aqui. Pronto. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou resolver ele para vocês, é o último, aí fica os outros para vocês fazerem como tarefa de casa, tá? Então, o primeiro passo aqui é anotar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa. Sempre, você vê quem está lá dentro. Aqui tem os 50, não tem? Então, o 50 vai apontar para o x. Então, o x é o cateto oposto. Então, eu já vou preencher, tá vendo aí? Então, 50 aponta para o x. Então, aqui no 50, no x... Opa, vou escrever aqui mesmo. Aqui no x... Cinésio. Tem hora que esse computador dá um trabalho, não? Aqui no x... vou colocar aqui 50. Não. No x é o cateto oposto. Cateto oposto. Pronto. O x é o cateto oposto. Sinésio, por que o x é o cateto oposto? Porque toda vez que o número de dentro apontar para algum lugar, é onde fica o cateto oposto. O quadradinho aponta para cá, ó. O quadradinho aponta para cima, aqui, ó. Então, aqui, né? Aqui, só ajeitar melhor. Eita.
Oh, esse computador meu está travando. Eu tenho que formatar ele, mas tudo bem. Vou terminar essa aula aqui primeiro. Aqui vai ser a hipotenusa, tá bom? Ah, professor, e esse número que sobrou embaixo, onde ninguém aponta, é o cateto adjacente. É o que eu vou pôr aí, cateto adjacente. Pronto, tá aí. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Posso prosseguir? Pode. Beleza. Agora eu vou ver o que eu tenho e o que está faltando. Eu tenho o cateto oposto, eu tenho o cateto adjacente, mas não tenho nada, nenhum número, nenhuma letra na hipotenusa. Então, eu tenho que escolher uma fórmula que não tem hipotenusa. Ó, cateto oposto é x, cateto adjacente é 100. Eu preciso de uma fórmula que não tem hipotenusa, certo? Então, vou olhar lá. Dessas três, qual que não tem hipotenusa? Seria a tangente, concorda? Sim. Isso, então eu vou usar tangente. Vou usar tangente. Já vou fazer mais direto, tá bom? Então, vou usar tangente, tá bom? Olha lá, vou usar. Tangente, aí eu vejo o número que está dentro. Quanto que está aqui dentro? 50. Tangente de 50 graus, aí eu ponho a fórmula da tangente. Professor, por que nesse aqui você pôs 40 e nesse aqui você pôs 50? Simples, porque nesse aqui dentro tinha 40. E nesse aqui, o ângulo aqui é de 50, por isso que eu pus tangente de 50. Fórmula da tangente. Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Essa é a fórmula da tangente. Aí, o que você faz? Presta atenção. Aí, você vai lá na tabela. Vamos olhar a tabela. 50. Aqui, ó o 50. Aqui é o seno. Aqui é o cosseno. E aqui é a tangente. Quanto que vale a tangente de 50 graus? 1,192. Então, vou vir aqui, ó. Já podia trocar direto, mas vou anotar. Como tangente de 50 graus é igual a 1,192. Segue que agora eu vou trocar tudo, tá? Trocando tudo aí para dar a resposta, olha como é que vai ficar. Vai ficar da seguinte maneira, ó. Eu tiro o tangente, coloco 1,192, né? 1,192, é isso mesmo. O cateto oposto eu tiro e coloco quanto? X. Olha aqui, ó, o cateto oposto vale X. O cateto adjacente eu tiro e coloco 100. Agora é hora de multiplicar cruzado. Então, ponho 1 embaixo aqui do 192. Então, vou copiar tudo. Copia tudo. Vou colar embaixo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui e vou colocar 1 embaixo para que eu possa multiplicar cruzado, tá? Colocando 1 embaixo, vai ficar 1,192 por 1. Agora, multiplica cruzado. Eu vou botar a setinha aqui para ficar bonitinho, para vocês não se perder depois. Então, multiplicando cruzado, vai ficar 1 vezes x, certo? E depois vai ficar 1,192 vezes 100. Pronto, isso é multiplicar cruzado, tá bom? Multiplicando cruzado já vai dar a resposta, tá? Vou fazer aqui. 1 vezes x vai dar x, certo? 1,192 vezes 100 vai dar 119,2. Pronto. Essa é a resposta, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Professor, Oi, pode perguntar. como eu vou saber qual número eu vou descobrir? Porque o cateto oposto e a hipotenusa não tem número. Daí, como eu vou saber qual dos dois... Qual questão você está falando? Qual? Oi? Qual questão você está falando? Essa última. Mas tem... Não, calma aí, vamos voltar lá. Tá. O cateto oposto tem a letra X. Ah, ele já vem com a letra X. Já tá aqui o X. Olha aqui, o X aqui nele. Ah, tá. Eu achei que você que colocava. Não. Já tá no desenho. Ó, eu não coloquei nenhum número, eu não coloquei, só a letra eu coloquei no desenho. Aqui, ó. Aqui tem 100, tá vendo? Já tava no desenho. Aqui tem 50, já tava no desenho. E aqui tem X, já tava no desenho. Então, tá. o cateto oposto, eu sei. Quanto que é o cateto oposto? X. Quanto que é o cateto adjacente? 100.
Qual que é a única coisa que não tem nem número, nem letra, não tem nada, eu não sei nada? É a hipotenusa. Então, é ela que está faltando. Entendeu? Entendi. Certo? Sempre, sempre vai estar faltando só um. Só um. Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo? Aí, Tá tranquilo, hein? a lista de exercício é pouquinho, ó. É 6 tarefinhas dessa, mas a B eu já fiz, né? Essa questão aqui todinha. Você tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre vai estar faltando só um item, tá? Aí, ó. Olha aqui a B que eu peguei. Já tá aqui o 100, o X e o 50. Falta só um número. Ou uma letra, não sei. Falta um lado, tá faltando coisa. Aí você tem que ver o que você vai usar. Então, acho que a gente pode encerrar. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente encerra. E tudo de bom para vocês, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus. Podemos encerrar? Sim. Então, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau.